Bom dia, olá, como vão? Tudo bem? Estamos hoje, com a graça de Deus, vivenciando mais um dia, né? De 2023. E nós vamos então, com a graça do Senhor, estudarmos o terceiro tópico da nossa lição. O título é Recebendo os Escritos Inspirados por Deus. 3a. O que devemos entender quando Deus fala por intermédio de seus profetas? Jeremias, vou ler alguns versículos aqui de Jeremias, capítulo 1, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então, nós recebemos os escritos inspirados por Deus através dos seus profetas. Jeremias foi um desses escolhidos. Ele não se sentia digno de ser usado por Deus, mas Deus capacita todos aqueles que se dispõem a colaborar com a sua obra. E é lindo nessa parte quando diz, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. E o Senhor tocou na sua boca e disse: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Essa deve ser a nossa oração quando nós vamos falar da palavra do Senhor, pedir que Ele fale por nós, né? Através de nós, né? Então, nós devemos entender que quem fala por intermédio dos profetas é o Senhor. Diz aqui o comentário de parábolas de Jesus. Cristo ensinou aos discípulos que deviam abrir a mente à instrução e estar prontos a crer. Pronunciou uma bênção sobre eles porque viram e ouviram com olhos e ouvidos crentes. Só aquele que recebe as Escrituras como a voz de Deus falando ao próprio coração é que é um verdadeiro aprendiz. Ele treme perante a palavra, pois a considera uma viva realidade. Então, para todos aqueles que creem na palavra de Deus, creem que é Deus falando a nós, a eles, ou né, a nós, eles vão ter uma reverência muito grande pela palavra de Deus, né? Aqui até usa o termo tremer, né? Tremer perante a palavra de Deus. De medo? Não, de respeito, de respeito. Aqui diz assim, a Bíblia aponta a Deus como seu autor, mas foram mãos humanas que a escreveram. E no estilo apresenta as características, e no estilo variado, né? Ela apresenta as características pessoais dos diversos escritores. As verdades expostas são todas divinamente inspiradas. No entanto, são expressas por palavras humanas, mas que são o quê? Influenciadas pelo poder de Deus. 2b. O que Deus frequentemente revela por intermédio de seus profetas para nos ajudar a entender a natureza onisciente, que quer dizer que Deus tem consciência de todas as coisas, e eterna da divindade. Então, o que Deus quer nos ajudar através dos seus profetas a entender? Ele quer nos ajudar a entender a sua onisciência e a sua divindade. E diz aqui em Amós, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E diz mais: eu sou Deus, Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há outro Deus. O fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, o que o Senhor, ele revela por intermédio dos seus profetas? O princípio, desde a antiguidade, e todas as coisas que ainda se sucederão. Todas as coisas que acontecerão são explícitas na palavra de Deus. Então, ele ainda termina dizendo, né, inspirado por Isaías, dizendo, inspirado por Deus: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A história e a profecia confirmam que o Deus de toda a terra revela segredos ao mundo mediante seus escolhidos portadores de luz.
ainda diz assim: são poucos os que entendem que toda verdadeira ciência humana vem do Deus da ciência e que o Senhor revela ao mundo que ele mesmo governa sobre tudo. Nos registros da história humana, o crescimento das nações e a ascensão e a queda dos impérios aparece como se dependesse da vontade e da bravura humanas. A formação dos eventos parece, em grande medida, ser determinada pelo poder, ambição ou caprichos humanos. Mas a palavra de Deus afasta a cortina e vemos a atuação do todo misericordioso, silenciosa e pacientemente operando as determinações de sua própria vontade acima, por trás e através de toda jogada e contra-ataque do poder, das paixões e dos interesses humanos. Então, nós vemos registrados na história, nos livros aí de história, né? Nas notícias, nos noticiários e tal, grandes eventos que acontecem que eles pensam que o triunfo ou mesmo a derrota daquele acontecimento foi instigado pelos homens, mas não. Tudo está sobre a jurisdição de Deus, tudo está sobre o supervisionamento de Deus e acontece segundo a sua vontade, né? Então é isso. Deus revela através dos seus profetas, né, homens inspirados por Deus, tudo o que há de acontecer. Então a Bíblia é um livro sempre autêntico, porque ela está sempre à frente dos acontecimentos, ok? Amanhã nós vamos nos ver de novo, quando nós estudaremos o quarto tópico da nossa lição. Tenha um bom dia, até amanhã.